vocês? Bom, hoje é segunda-feira e nós teremos uma aula extra de história, ok? Aqui nós temos algumas folhas, tá bom? Da aula de história. Hoje nós não teremos português, temos somente na quarta-feira. Hoje será história e geografia, beleza? Bom, hoje, na nossa aula de história, nós iremos falar um pouco sobre a escravização indígena, ok? A mão de obra africana e a missão jesuítica. Na última aula de história, nós vimos sobre as formas de governo que nós tivemos aqui no Brasil, as primeiras formas de governo, que foi as capitanias hereditárias, que foram faixas de terras divididas em 15 lotes e foram doadas aos donatários. Logo após essa forma de governo, que não deu muito certo, essas capitanias não prosperaram, somente duas. Vocês lembram quais foram? A primeira foi São Vicente e a segunda foi Pernambuco. Somente essas duas que prosperaram. Só que, infelizmente, essa forma de governo não deu certo. Então, precisaram criar uma outra forma de governo, que é chamada de governo geral. Lembra quem foram os primeiros governantes? Quem lembra aí? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Muito bem. Esses foram os 3 governos que governaram nessa época do governo geral. Bom, nós sabemos que esses governos se deram de acordo com a colonização do nosso território brasileiro. E é por isso que hoje nós iremos estudar sobre a escravização indígena. Quando eles vieram para cá, para o Brasil, os portugueses chegaram aqui no Brasil e decidiram colonizar, eles precisavam de mão de obra para fazer o quê? Explorar o pau-brasil. Lembra da árvore que eu tinha mostrado para vocês semana passada? Isso, aquilo ali era o pau-brasil. Então, precisavam de pessoas para fazer o quê? Extrair esse pau-brasil para ser enviado para a Europa. Lembra que eles faziam uma tinta para tingir tecidos? Então, é isso aí. Bom, no início da colonização, a mão de obra indígena era utilizada na extração do pau-brasil. Era recompensada pelo escambo. Lembra que a tia falou para vocês sobre o escambo? Que era o trabalho, eles trabalhavam. Em troca desse trabalho, os portugueses davam o quê? Espelhos, facões para esses indígenas. Eles não recebiam dinheiro, certo? Eles recebiam esses objetos em troca desse trabalho. Isso é chamado de escambo. Posteriormente, os índios passaram a ser capturados e obrigados a trabalhar como escravos, para os colonos, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. Então, mesmo ele tendo essas trocas de trabalho, o escambo, eles infelizmente passaram a ser obrigados a ser escravos para esses colonos. As pessoas que estavam aqui colonizando o Brasil acabaram obrigando os índios a serem escravos dele, certo? Como os escravos africanos eram caros demais para aqueles que possuíam terra e a demanda por mão de obra somente crescia, a escravidão indígena tornou-se uma alternativa. Então, eles não queriam gastar dinheiro trazendo os africanos lá da África para cá. Então, eles preferiram obrigar os indígenas a ser escravos deles ao invés de investir nos africanos, certo? Porque era muito caro. Bom, os senhores de engenho passaram a recorrer à escravização de índios por meio de expedições conhecidas como bandeiras de preação. Bandeiras de preação eram um grupo de pessoas e eles eram responsáveis, tá certo? Por capturar esses indígenas e acabar escravizando. Então, eles iam atrás dos indígenas, esses bandeirantes, para prendê-los e torná-los escravos dos colonos, tá certo? Então, essa era a função dos bandeirantes, tá bom? Em 1554, os jesuítas, lembra que no governo geral vieram alguns padres para cá? Fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, com o objetivo de catequizar os indígenas. Bom, os indígenas eles tinham as suas culturas, as suas crenças, como nós já havíamos estudado. E esses portugueses, eles tinham uma religião chamada catolicismo, eles eram católicos. E eles queriam, de qualquer forma,
que os indígenas se tornassem também católicos. Então, eles acreditavam que catequizando esses indígenas, eles teriam um controle maior sobre esse povo que já estava aqui no nosso território, certo? Bom, aqui nós temos uma imagem, tá vendo? Onde ocorria, tá bom? Tem no livro de vocês, na página 290, para vocês olharem aí bem de pertinho. Aqui são alguns indígenas sendo presos e levados, tá bom? Pelos bandeirantes. Eles foram capturados e acabaram se tornando escravos, ok? Bom, no final do século XVI, os habitantes da Vila de São Paulo organizaram expedições chamadas bandeiras de preação, com o objetivo de escravizar os índios para trabalhar nos engenhos de açúcar. Os membros dessas expedições eram chamados de bandeiras. Eles costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses. Olha como o nosso território era gigantesco, não é mesmo? Eles precisavam viajar vários meses para tentar capturar. Uns eles conseguiam, outros eles não conseguiam capturar os indígenas, certo? Bom, com desse desenrolar da história, houve então a missão jesuítica. Essa missão jesuítica, como a tia falou para vocês, os portugueses queriam catequizar os indígenas, torná-los católicos. Então foi feito aldeamentos para isolados, onde os indígenas pudessem ser instruídos, eles eram ensinados. Os portugueses ensinavam, os padres, ensinavam os indígenas essa religião que eles criam, certo? Bom, e o modo de vida europeu sendo obrigados, os índios eram obrigados a deixar suas crenças e seus costumes, ok? A principal função dos jesuítas ao virem ao Brasil era evangelizar, catequizar e tornar os índios cristãos. Os índios tinham seus deuses, tinha o deus da lua, tinha o deus da terra. Então, eles queriam tirar essas crenças, esses costumes dos indígenas e colocar a crença deles, que era o catolicismo, certo? Bom, com o passar dos anos, os índios começaram a se revoltar. Eles não queriam mais ser escravos. Houve, então, as chamadas guerras naquela época. Eles acabavam lutando contra os portugueses e muitas das vezes eles conseguiam fugir do local onde eles estavam. Os índios deixaram de ser um pouquinho bobinhos e passaram a ficar mais espertos. Foi aonde os portugueses, os europeus, decidiram investir finalmente na mão de obra africana. Só que eles não faziam esse investimento de forma correta, eles não compravam os africanos. Eles preferiam trazê-los de forma errada, eram em navios, chamados navios negreiros, onde eles vinham totalmente ali, numa situação muito deplorável. Eles vinham agachados em porões, eles não conseguiam ficar de pé no porão do navio. Então, eles andavam agachados, muitas das vezes amarrados, mãos e pés presos. Muitos não conseguiam, aguentar toda essa viagem. Então, acabavam morrendo antes mesmo de chegar aqui no nosso território. Eles viviam, num local sujo, onde viviam no meio das suas fezes. Eles não tinham local para fazer as suas fezes. Então, eles acabavam vivendo dessa maneira, certo? Bom, a substituição da mão de obra escrava indígena pela africana ocorreu a partir de 1570. As principais formas de resistência indígena à escravidão foram as guerras, as fugas e a recusa de trabalho, além da morte de uma parcela significativa deles. Então, muitos indígenas, durante esse período de repressão, eles acabavam morrendo nessas guerras, certo? Outro fator bastante importante, se não o mais importante, na substituição da mão de obra indígena pela africana, era a necessidade de uma melhor organização da produção açucareira. Quer dizer o quê? Os africanos eles já trabalhavam para os europeus. Então, eles conheciam muito mais essa plantação de cana-de-açúcar do que os indígenas. Então, eles uniram o útil ao agradável, já que eles conhecem muito bem a plantação e os indígenas não querem mais ser escravizados, vamos trazer, então, esses africanos para cá. Foi o que aconteceu.
Para conseguir dar conta dessa expansão e a demanda externa, tornou-se necessária uma mão de obra cada vez mais especializada, como a dos africanos, que já lidavam com essa atividade na propriedade dos portugueses. Ao longo desse processo, os portugueses já tinham percebido a maior habilidade dos africanos, tanto no trato com a agricultura, com a plantação, em geral, quanto com as atividades especializadas na fabricação do açúcar, ok? Vamos lá observar a página 295? Vamos lá. Bom, aqui na página 295, nós temos a foto de um engenho. Esse engenho era onde era produzido esse açúcar. Ele é uma propriedade gigantesca, enorme, e ela é subdividida com os seus compartimentos. Nós temos aqui, a senzala. A senzala era onde os negros, os africanos viviam. Eles moravam na senzala, eles dormiam na senzala, certo? Um pouquinho depois, nós temos a casa de engenho, onde era levada a cana-de-açúcar para lá. E nessa casa de engenho, ela era moída, certo? Fervida e transformada em açúcar, lá na casa do engenho. Acompanhe com a tia a leitura. Logo após, nós temos aqui, a Casa Grande, tá vendo? A Casa Grande era onde os senhores do engenho viviam com a sua família. Os negros viviam na senzala, certo? E os donos do engenho viviam aqui, na Casa Grande, juntamente com a sua família. Além dessas três partes, o engenho também possuía uma capela aqui, Na capela era onde eles realizavam as missas, já que nós sabemos que os portugueses eram católicos. Então, aqui eles realizavam suas missas. Então, essas quatro partes aqui formam um engenho, onde os africanos trabalhavam na produção do açúcar, ok? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje de História. Eu espero que vocês tenham gostado e nós iremos já para a nossa atividade. Leia com atenção, acompanhe a página, tá bom? Que a tia mandou para vocês aí na folha, certo? E nos vemos na próxima aula, tá bom, meus amores? Um beijo e tchau, tchau!